Muito boa noite. Bora lá para a nossa Masterclass. Esqueci uma coisa. Sobre planejamento. O planejamento financeiro do seu negócio. Foi um tema votado lá no grupo Frutos em Potencial. Se você ainda não pertence a esse grupo, clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e vem para o grupo. Esse grupo ele é destinado para mulheres que têm muito potencial e pouco resultado. Então, chama Frutos em Potencial, porque o fruto é o resultado do seu trabalho, certo? E aí, uma mulher na postura de Eva, que escolhe viver a abundância, vem para dentro desse grupo para poder desbravar esses mistérios e esses caminhos de fazer novas escolhas e viver e desfrutar de novos resultados na sua vida. Por isso que o grupo se chama Frutos em Potencial. E lá nesse grupo eu coloquei uma votação sobre qual era o tema mais desejado e procurado que aquelas mulheres que estão lá mais precisam para fortalecer o seu empreender, o seu negócio. Como MEI, como autônoma, como eu presa, elas votaram em planejamento financeiro. Então, na nossa aula de hoje, o tema é para onde a sua rotina está levando o seu negócio, abençoada? Para onde? Nós vamos ver como que a nossa rotina pessoal impacta no nosso negócio e como que isso pode ser mudado para daí você ajustar a rota e fazer um planejamento mais adequado, pezinho no chão, para você alcançar o resultado que você tanto deseja e almeja, tá? Lá no grupo, teve uma lindeza que colocou que gostaria de uma aula falando de para onde vai o dinheiro, como que faz essa distribuição quando somos eu presa, MEI, autônoma. Só que eu precisei dar um passinho antes, para a gente ver onde tudo começa, para daí a gente ver quais são as ações direcionadas para aquele dinheiro, para aquela empresa, e aí numa terceira aula, então, falar de um fechamento do PPR, tá? Que projeto, processos e resultados. Projetos, processos e resultados, PPR. Como que a gente usa o PPR para crescer o nosso negócio? Sem a gente ter essa noção do que eu vou trazer hoje, depois, na próxima segunda, vou falar mais sobre a estrutura dos níveis dentro da empresa e como que nós, mulheres empreendedoras, empreendedoras, né, únicas, que colocam a mão na massa e faz tudo, como que a gente se divide nesses 3 níveis, para daí a gente chegar lá na terceira aula e falar para onde vai o dinheiro, o que vai fazer com ele e tudo mais, tá? Então, vou compartilhar um slide lindo de viver aqui com você. Para a gente fazer o nosso movimento aqui, tá? Bora lá, então. Bora lá, então. Para onde a sua rotina está levando o seu negócio? Essa é uma boa pergunta para você já pensar do lado daí. E por que eu estou falando isso? Aqui, ó, que eu falei que a gente ia tratar, né? Primeiro ponto de hoje é as suas funções e a rotina, assumindo daí a postura de Eva. O segundo ponto vai ser a Eva no negócio, os 5 papéis em uma única pessoa, e esses papéis não são os do guarda-chuva da função. E o terceiro ponto é como que a gente cresce o negócio com o PPR, tá? Aí, quando a gente define o destino, a direção, a ação, e aí a gente consegue colocar esse carro para movimentar e fazer umas correções. Tudo bem? Quis trazer uns dados aqui hoje para vocês. 76% do MEI aberto no país, todos os CNPJs abertos no país, de todos eles, mais de 13 milhões, tá? 76% já chegaram com uma bagagem de experiência dentro da CLT. Olha quantas pessoas migram da CLT para o empreendedorismo. E aí, por qual é a causa maior, né, raiz, que eles trazem para sair da CLT e vir para o empreendedorismo?
é basicamente a busca por liberdade de tempo e financeira. Eles estão insatisfeitos com o ganho que ele tem. Essas pessoas estão insatisfeitas em vender a sua hora para aquele empregador, estão insatisfeitas com os planos de carreira, estão insatisfeitas com os benefícios que recebem, elas estão insatisfeitas de um modo geral e elas acreditam que tem muito potencial e pode ter muito mais resultado empreendendo, tá? Então, 76% das pessoas que abrem um MEI são e vieram da CLT. E por que isso aqui é importante? Porque, deixa eu contar uma coisa para vocês. A média da idade dessas pessoas, pega essa. A média da idade dessas pessoas são de 40 anos. A média. Ali de 30 e tantos para 40 para cima, mas massivamente os MEIs que abrem, né, o seu CNPJ têm na média na faixa de 40 anos. Então, são pessoas que já vêm com muita bagagem da CLT, inclusive com os padrões de comportamento do CLT, de trabalhar para alguém. Eu mesma sou essa pessoa, né? Eu vim da CLT, saí da CLT, fui abrir o meu empreendimento lá numa outra cidade, abri uma confeitaria, fechei a confeitaria, fiz parcerias erradas, fui bastante inocente no ponto da parceria, não cuidei de contrato, não observei o documento do local antes. Teve vários pormenores que a gente pode tratar para você não cair nesses buracos em algum momento aqui nesse canal. Mas o que eu quero trazer para você é que, mesmo quando a gente faz um negócio errado lá no empreender, ainda dá bom, porque eu quebrei a cara, me lasquei, assim, me endividei, mas ainda assim, quando eu voltei para a CLT, eu voltei para me resgatar, me recuperar financeiramente. E aí, quando eu voltei para a CLT, eu voltei com a mentalidade de que sim, eu ia sair de novo da CLT para ir empreender. Eu já sabia que isso ia acontecer. Opa. Oi, Helena linda, bem-vinda. Deixa eu me pinar aqui. Então, quando eu fui para a CLT, fui para a CLT, trabalhei seletista, fui empreender, quebrei, me endividei. Eu fui de novo para a CLT para me recuperar e depois eu saí para empreender de novo. E eis que estou aqui desde 2021, desde 2021. E aí, o que eu descobri? Que existem muitas posturas dentro de nós, ainda dentro do empreender. Essa inconformidade disso que eu trouxe para vocês, de muitas pessoas saírem da CLT. 76% das aberturas de mês são de pessoas que vieram da CLT. Então, pense, é muita coisa. Então, é muita coisa, é muito passado para pouco presente. A gente tem uma conduta dentro da CLT, muitas vezes, que é até fácil a gente ser uma intraempreendedora, porque a gente não tem todos os ônus e bônus de quem é o dono do negócio, né? Nós estamos lá como funcionários e colaboradores quando a gente está dentro da CLT. A gente tem uma segurança, entre aspas, porque chova ou faça sol, lá está o nosso salário no final do mês. Então, qual é um outro dado importante e relevante que eu decidi trazer para vocês aqui? Além de que 76% das pessoas que abrem MEI vêm da CLT, o número estrondoso de fechamento de empresa, tá? Somente 2 empresas sobrevivem após 5 anos da sua abertura. Por que isso acontece? E sabe que tem um número, um índice muito interessante, que lá nessas pesquisas que eu fiz mostram que as pessoas que saem da CLT e vêm empreender, a média de salário é de R$ 2.000 a R$ 2.500. Quando elas vêm empreender, elas duplicam o faturamento dela. Elas quase que, algumas, em alguns nichos, em alguns mercados, elas triplicam o faturamento delas. E por que será que ainda assim muitas pessoas voltam para a CLT? Muitas pessoas fecham os seus CNPJs? Por que será que ainda assim somente 2 empresas sobrevivem sobrevivem após 5 anos de abertura?
Por que será? Vou contar para vocês por quê. O que que acontece? Ah, e deixa eu trazer um outro dado bem interessante, gente. Achei muito interessante pesquisar esses dados para trazer para vocês. A maioria dos MEIs, mais de 50% são homens e a minoria são mulheres. E a maioria dos MEIs que encerram a atividade e voltam para a CLT são as mulheres. Por quê? Vou contar. Porque elas buscam a segurança que elas tinham lá na CLT. Elas buscam essa segurança. Por isso que, eu não sei quem já me ouviu falar isso, mas eu digo que CLT é uma mãe. A pessoa que busca segurança, ela ainda busca inconscientemente o colinho da mãe. Ai, aqui nada vai me faltar. Ela se sente confortável na CLT. E eu vou contar, estou contando para vocês. Eu fui empreender, quebrei, me endividei, voltei para a CLT, fiquei empreendendo, fazendo bolo doce fora da CLT, mas eu tinha data limite para sair daquele lugar. Eu já tinha experimentado o gostinho desta liberdade de tempo e financeira que a pessoa, quando sai da CLT, busca no empreender. Só no empreender, é só no empreender que a gente vai ter essa liberdade genuína. E eu não estou falando só do tempo, do relógio, porque a gente, quando está empreendendo, a gente trabalha muito mais do que trabalha lá na CLT. Só que com muito mais prazer, com muito mais satisfação. Quando você sai de férias, quando você dá uma pausa de uma semana, é tipo, parece uma férias de um mês. Porque você se sente tão merecedora de fazer aquele movimento de pausa. Você fala, não, eu mereço. Eu construí esse momento para mim. Então, isso é muito mais prazeroso e só o empreender nos dá essa infinita possibilidade, esse campo de infinita possibilidade de crescimento. E aí, minha gente, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui para o slide. Opa, fechar esse aplicativo. Isso aqui. Por que que então, apesar de o ganho ser maior, apesar de ter mais liberdade, de ter mais autonomia, por que, apesar de tudo isso, muitas mulheres ainda voltam para a CLT? O que que acontece lá na CLT? Tem uma previsão de entrada, salário, benefício, ainda que ela tenha que fazer hora extra, existe uma previsão da remuneração. O dinheiro, ele é um resultado do trabalho. Na CLT, você vende a sua hora e recebe por isso. E ali, vamos falar bem a verdade, tem lugares que não trabalham com metas, tem lugares que não trabalham com essa... Eu trabalhei num lugar que não era um trabalho com metas, eu estabeleci metas no lugar para vocês terem uma noção. Mas era um trabalho muito mais de gestão, de pensar. E aí eu comecei a movimentar a minha equipe lá dentro para ter metas. Então, eu queria reduzir custo, eu queria melhorar a produtividade, eu queria melhorar as pessoas, os processos nas áreas, e a gente vai ver tudo isso aqui nas aulas futuras, tá? Eu quis dividir essa aula em três, justamente porque são muitos detalhes dentro de um planejamento financeiro de um negócio, só que você precisa estar na postura adequada para fazer esse planejamento. Então, eu estou começando aqui do passinho atrás. Por que que as mulheres vêm empreender? Por que que elas voltam? Então, é isso que a gente está entendendo aqui agora. Então, ela tem previsão das entradas, salários, benefícios, horas extras, ela tem previsibilidade. E a previsibilidade traz o quê? A abençoada da segurança, né? Na CLT, ela compartilha os desafios dela com os colegas. Ela tem um chefe, às vezes, que torra a paciência dela, ela tem uma colega para conversar, ela tem outros líderes para poder trocar ideias, ela tem com quem compartilhar os desafios.
Na CLT, ela ainda tem uma carga horária pré-definida, porque ela vende a hora dela. Então, a agenda dela, ela consegue ter uma melhora, uma melhor visão do que fazer, quando fazer. E ainda na CLT, ela tem uma estrutura por trás do seu trabalho, por trás do trabalho dela. Então, eu tinha uma estrutura de RH, de marketing, da direção, eu tinha uma estrutura de que trazia os insumos para eu trabalhar, eu tinha toda uma estrutura por trás. A gente não tem que pensar em tudo. Diferente do empreender. No empreender, as entradas, elas são variadas. E isso gera desconforto e insegurança. Só que, em contrapartida, as entradas, como a gente viu numa das aulas de planejamento, a gente pode usar o calendário a nosso favor nas datas especiais. Então, ela tem uma variação, mas quando a gente usa a ferramenta do FADA, que é a ficha de armazenamento de dados para automação para encantar os seus clientes, quando a gente usa ferramentas que são estratégicas para potencializar os seus ganhos, isso diminui no nosso empreender. Mas a razão primária de fazer elas voltarem para a CLT está exatamente na questão financeira. Na CLT, ela tem a previsibilidade, a segurança, em contrapartida, no empreender, ela não tem. Tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos. Eu já faturei 7, já faturei 0, já faturei 400, já faturei. Eu não passei de 7. Inclusive, o meu número, minha meta esse ano é passar do 7. Eu quero alcançar lá, passar dos 4 dígitos. Eu quero chegar nos 5 dígitos. Então, essa entrada variada gera esse desconforto e essa insegurança, faz ela pensar, ai, pelo menos lá eu tenho um garantido, pelo menos lá, faça chuva ou faça sol, eu pago meu aluguel, eu pago as contas, eu mantenho meus filhos. O segundo ponto que faz ela voltar para o empreender, sair do empreender e voltar para a CLT, é que ela se sente sozinha, perdida, porque ela não tem um feedback. Lembra que eu falei a aula passada? Uma aula não é sequência da outra, mas é o que eu lembrei disso agora. Eu falei sobre os ambientes que a gente está inserido. E nós que empreendemos de dentro de casa, a gente muitas vezes se sente sozinha, perdida, sem feedback. Porque quando a gente vai compartilhar algo com o nosso parceiro, com alguém que a gente confia, essa pessoa ainda não bota fé em nós. Olha só, a Lena tá aqui, né? Tá ao vivo aqui. E a gente fez o workshop da prosperidade, sementes da prosperidade, para desbloquear a mentalidade da prosperidade. E eu tinha colocado na minha agenda das 9 ao meio-dia, ou das 9 à 1 da tarde, alguma coisa assim. E o workshop durou o dia inteiro. A gente fez uma pausa, almoçou e depois voltou. E aí eu bloqueei a agenda desse sábado, das 9 às 17. Só que o meu propósito não é ficar o dia inteiro no workshop. Um workshop, minha gente, assim, se a gente olhar para quem ensina a fazer workshop, é para durar em média 3 horas. Só que eu eu preparei tudo que eu julgava importante para aquele workshop que não deu para entregar em 3 horas. Então ficou uma entrega surreal, né? E aí, o que aconteceu? Olha só, estou contando aqui de ter com quem compartilhar, com quem ter feedback, se sentir sozinha. E aí, eis que hoje, meu abençoado entra aqui no meu escritório e fala assim: Você vai entregar um workshop de novo o dia inteiro? Eu falei: Não. Eu marquei 9 horas, porque eu sei que tem hora para começar, mas eu não sei que hora vai acabar. A minha proposta é que acabe em 3 horas. Mas se eu sentir que tem que estender, se eu ver que eu não entreguei tudo, se eu ver que falta, eu vou comunicar as pessoas e vou seguir. Então, esse compartilhar os desafios fica mais desafiador para quem está empreendendo, porque a gente tem uma pressão de quem está aqui de fora. Depois vocês comentam aqui sim ou não, isso aqui que eu estou falando. A pessoa que compartilha o nosso teto, muitas vezes ainda está esperando ansiosamente aquele resultado que ainda não veio. Entende? Eles olham de fora que tem muita potência e pouco resultado. E a gente sente na nossa alma essa pressão. E aí é quando a gente se sente mais ainda sozinha, mais ainda perdida, porque a gente não tem feedback.
Terceiro ponto que faz a mulher sair do empreender e voltar para a CLT. Trabalha muito mais e vê menos resultado. Trabalha muito mais e vê menos resultado. E aqui, esse trabalha muito mais, a gente vai ver depois na próxima aula, que aí vai ser sequência dessa, por que que a gente trabalha muito mais, tá? E aí, o quinto ponto que faz uma mulher voltar para a CLT é que ela precisa pensar em tudo no seu negócio. Ela não tem essa estrutura por trás dela. Ela tem que pensar no planejamento do que ela vai fazer. Ela tem que olhar para aquilo que chega de encomenda. Ela tem que definir a lista de produtos que ela precisa comprar de matéria-prima para poder produzir aquilo. Os insumos não caem do céu. Ela precisa fazer o registro financeiro de entrada e de saída. Existem 5 ações básicas para a gente manter a saúde financeira do nosso negócio. 5 ações básicas. Contas a pagar, contas a receber, cobrança, planejamento financeiro e conciliação bancária. Conciliação, aquilo que entra do cartão, que sai do cartão, que a gente comprou faturado, que a gente... É uma loucura. Se a gente para pensar só nesse ponto, a gente olha e fala, não, peraí, tem uma empresa que tem um setor financeiro, tem uma empresa que tem um marketing ali. Na eu empreendedora, no eu empreendedorismo, no MEI, que sou eu e mais um colaborador, ou eu terceirizo uma mão de obra de vez em quando o negócio fica mais apertado, a mulher, ela sente essa pressão muito maior. Então, esses motivos acabam levando essas mulheres, apesar de ter muita abertura de MEI, acabam levando essas mulheres a desistir e voltar para a CLT. Faz sentido aqui para vocês? Deixa eu interromper aqui para ver a Lena. Faz sentido? Ale, muito sentido, né, Lena? Então, vamos ver como que a gente melhora, então, essa parada. A gente vai olhar, então, para o guarda-chuva das funções, tá? Mas a gente vai fazer um exercício hoje, bem mão na massa, que antecede o ponto do planejamento. Por quê, minha gente? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Planejamento financeiro, como foi votado lá no grupo, demanda uma organização. Só que nós não somos organizados. Naturalmente somos bagunceiros. Naturalmente, só você olhar para uma criança, tá? Na bagunça dela, ela se encontra. Mas a natureza, quando a gente olha, vamos prestar atenção no jardim botânico. Vamos imaginar aquele jardim botânico lá de Curitiba, por exemplo. Ou qualquer outra praça pública que tem um jardim, um espaço lindo, tem uma fonte. Quando a gente olha para aquilo, a gente vê uma organização segundo o parâmetro da cabeça humana, daquilo que a gente tem nas caixinhas de denominação de organização. Se a gente olha para a natureza, vai para o meio de uma floresta, que a gente vê árvores de todo tamanho, a gente escuta o barulho da água lá no rio, numa cachoeira. Aquilo é a ordem natural das coisas. E a gente muitas vezes acha que a ordem natural das coisas é que é uma bagunça. Então, eu quero que você pegue isso, por quê? E eu estou ouvindo do ponto da onde a gente começa a desordem, porque a gente lembra que eu sempre falo que só vai ter um MEI fortalecido, bem sustentado, que vai crescer quando tiver um CPF forte. CPF da tríade da prosperidade de cliente, planejamento e faturamento, mas também o CPF da pessoa que está por trás desse CNPJ. E não tem como falar de uma pessoa por trás desse CNPJ se não falar do guarda-chuva das funções.
Se a sua rotina hoje no guarda-chuva das funções estiver toda bagunçada, fora de ordem, e tem uma ordem natural para uma ordem funcional para que isso flua, não adianta olhar para o planejamento financeiro do seu negócio. Porque, de repente, quem em você, qual dos seus papéis está olhando para aquele planejamento financeiro? Então, a importância do guarda-chuva das funções, aqui eu quero destacar como fundamental. Sem o guarda-chuva das funções em ordem, a gente não consegue botar ordem no nosso CNPJ. E o resultado financeiro, resultados, frutos, depende da ordem das coisas, da ordem da sua natureza. A gente não vai colher uma maçã se a gente não plantar a semente. A gente não vai colher o feijão, que tem um ciclo mais rápido da vida dele, se a gente não plantar a semente. O ciclo de um pé de feijão é de 29 dias. 27 dias já tem feijão. Você colher, vagem e fazer uma salada. Só que você precisa pôr a semente do feijão na terra, abençoada. Tem que regar todo dia. Tem que cuidar. Então, aqui, para a gente olhar para a estrutura do CNPJ, para planejamento financeiro, o que fazer com o dinheiro, eu preciso olhar primeiro para o guarda-chuva das funções. Então, o que você vai fazer? Você vai lembrar quais são as 5 funções. Você com você mesmo. Eu tenho uma coisa que eu vou compartilhar para vocês verem. Você como esposa, você como mãe, você como profissional e você como filha. Como filha do seu sistema. Eu que não tenho pai nem mãe, né? Eles já não são mais vivos. Eu tenho eles aqui dentro do meu coração, mas eles não são mais vivos. Eu olho para minha relação com a minha tia, com meu irmão, a relação com meus primos. Eu olho para essa relação aqui. Eu como profissional, eu no meu negócio. Eu como mãe, mãe dos meus filhos. Eu no meu caso, já minhas filhas são adultas. Eu não olho mais para essa função como a mãe que precisa prover, proteger. Não, vou mostrar para vocês a minha lista de rotina. E você como esposa, como é que tá essas rotinas dentro do seu papel como esposa? E você com você mesmo. Então, você vai olhar para a lista de rotinas. Eu vou mostrar a minha lista e vou colocar aqui como vocês vão fazer isso. Para daí vocês organizarem o guarda-chuva das funções de vocês. Para vocês terem mais tempo, energia, para poder fazer o dinheiro lá no seu negócio. Os 3 recursos todo mundo tem: tempo, energia e dinheiro. A questão é que muitas vezes a gente quer organizar as finanças do nosso negócio, quer fazer um planejamento financeiro, mas se eu estou bagunçada no guarda-chuva das funções, eu nem consigo colocar um plano em ação. Vou dar um exemplo disso. Se eu estou querendo agradar o meu papai e a minha mamãe, ou querendo salvar a vida deles, quando tem aqueles movimentos assim, eu não tenho, né, meus pais, mas vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Ela declarou lá na adolescência dela, ela fez uma promessa, como como chama isso? Bert Hellinger chama de, é, nossa, um pacto. Ela fez um pacto infantil, inconsciente, quando ela viu o pai alcoólatra e a mãe passando perrengue. Ela assumiu um compromisso, um pacto, que ela nunca ia deixar a mãe dela passar fome, que a mãe dela nunca ia ficar na rua. Toda a direção do dinheiro dela, do trabalho dela, do suor dela, foi para manter esta mãe. Isso é uma desordem. A mãe dá conta dos problemas dela.
A filha precisa olhar para a vida e seguir o fluxo da vida. Parece uma desordem, mas é o fluxo natural da vida. Ela teria que se distanciar desse pai e dessa mãe. Inclusive, ela ficava falando para a mãe: por que você ainda vive com ele? Por que vai morar em tal lugar? Eu pago o seu aluguel. A mãe não queria. Ela quase perdeu o casamento dela por conta. Ela não procurava promoção no trabalho, ela era uma seletista, ela trabalhava na CLT. Ela não procurava promoção e melhorar por conta dela, da família dela. O carro dela estava uma jossa de ruim. E ela tinha grana para trocar o carro e ela falava: não, não troco, porque se minha mãe precisar de mim, eu vou investir meu dinheiro no carro. Isso é uma desordem total. Então, esse é um exemplo da gente olhar para a ordem do guarda-chuva e a gente vai olhar para as rotinas que a gente desempenha em cada uma dessas funções, para aquilo que está no nosso dia a dia, que está nos impedindo, que está nos faltando tempo e nos impedindo de avançar nos nossos negócios e gerar o resultado que a gente deseja. Sem um CPF forte, não tem um MEI que tem robustez, que tem substância, que se mantém, tá? Como vai ser esse exercício? Eu vou dar o meu exemplo, eu vou mostrar já, vou compartilhar minha tela, que não está aqui. A lista da sua rotina, você vai ajudar você a planejar as ações dentro do espaço-tempo. E aí você vai organizar a sua agenda. Eu lembro que eu falei em algum momento aqui para vocês, que eu ia ensinar vocês a usar a agenda, né? Eu até deixei aqui que eu vou gravar essa aula amanhã mesmo para pôr para vocês no ar, para vocês entenderem como usar uma agenda e a ordem certa de colocar as coisas dentro da agenda. Mas só esse exercício aqui vocês já vão ter muita clareza. Vocês vão colocar a função que vocês desempenham em cada papel, eu comigo, eu como esposa, eu como mãe, eu como profissional e eu como filha do meu sistema. Vão colocar a frequência que essa rotina acontece e qual recurso você mais utiliza nela. Se é dinheiro, se é energia ou se é tempo. Tempo cronológico, tá? Vou mostrar. E aí, com essa lista de rotina na mão, qual é a virada de chave que eu quero que vocês tenham e que vocês façam? Vocês olharem para a ordem funcional dos papéis e observar onde está o gargalo, onde vocês estão desperdiçando sua energia, seu tempo e seu dinheiro. Entende? Para daí organizar o outro passo que vai estar na próxima aula. Para a gente poder olhar só para o pilar central da nossa vida, que é o nosso trabalho. É de onde vem o nosso dinheiro. Eu quis trazer essa imagem aqui, porque muitas vezes eu fui essa. Eu não queria ver, eu não queria ouvir falar de planejamento financeiro. Eu queria distância. Só que a organização é uma habilidade que ela é desenvolvida com foco no resultado. Se eu não quero nem organizar o meu guarda-chuva das funções, eu sinto dizer, não vai ter resultado financeiro. Não vai ter realização, não vai ter sonho, não vai ter tesão naquilo que você faz. Então, a gente precisa olhar para a organização focando no resultado, não só no processo, porque colocar a ordem no guarda-chuva das funções é uma coisa que traz desconforto. O processo é desconfortável, só que depois, abençoado, sobrecarga nunca mais. E isso exige uma maturidade para eleger as suas prioridades dentro das suas ações no tempo. Eu não sei se você já ouviu falar em gestão do tempo.
Gestão do tempo. Muitas pessoas que vendem cursos de produtividade falam da gestão do tempo. O que eu aprendi? Que a gente precisa gerir, o tempo ele é igual para todo mundo tem 24 horas. A questão é quais são as ações que eu coloco dentro do meu tempo, na minha janela de um dia. Se a gente parar para pensar, a gente só tem o hoje. Quais são as ações que eu coloco dentro do meu tempo hoje, para o dia de hoje? Então, isso é uma gestão das ações dentro do tempo. E quando a gente não tem isso bem claro e definido, dentro da nossa rotina, dentro do nosso CPF, do nosso guarda-chuva das funções, vão pipocar um monte de imprevisto do marido, do filho, do vizinho, da mãe, do papagaio, e você vai dar um jeito de encaixar na sua agenda. E aí, quando você dá esse jeito, o que está sendo abortado? O seu projeto, o seu negócio. Então, o que eu fiz do lado de cá? Falando assim, de verdade para vocês. Eu decretei que para a CLT eu não volto. O que eu precisei fazer? E funcionou e tem funcionado assim para mim. Eu determinei um horário de entrar no meu escritório, horário de pausa de almoço, horário de sair daqui, como eu trabalhava na CLT. Eu saio do meu escritório 6 da tarde. Às vezes um pouquinho antes. Hoje eu saí 5h45. Mas eu comecei a orquestrar a minha rotina dentro do tempo como se eu trabalhasse na CLT, dedicando tempo do relógio para eu investir no meu negócio. Então, aí me sobra, quando eu não estou fazendo uma aula como essa, que faz parte do meu negócio, quando eu não estou produzindo conteúdo para a internet, ou quando eu não estou fazendo alguma outra coisa, eu estou conversando com o cliente, ou eu estou buscando novos lugares, novas pessoas para chegar junto. Eu estou fazendo outros movimentos dentro do meu negócio. E quando eu estava lá confeitando? Ah, hoje eu não tenho bolo. Segunda, terça e quarta não tem bolo para fazer normalmente. As festas estão acontecendo mais de quinta para frente. É hora de sentar e calcular o produto. É hora de sentar e calcular o custo. É hora de olhar para as finanças. A gente não está à toa quando a gente não está fazendo o produto. A gente tem outros papéis dentro do nosso empreender para realizar, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Existem 5 papéis dentro da postura empreendedora, da mulher que empreende. 5 papéis. E a mulher, ela dá conta dos 5, quando ela consegue organizar a rotina dela dentro do guarda-chuva das funções. Então, eu não vi, olha, é assim, de verdade, eu não consegui pensar em falar em planejamento financeiro sem antes a gente fazer essa base do guarda-chuva das funções. Aguenta a mão aí que eu vou pegar aqui o meu modelo de lista que eu quero mostrar para vocês. Eu faço, gente, acho que eu já contei para vocês que eu sou apaixonada pelo Google Docs. Pelo Google Docs, não, pelos aplicativos do Google. E eu faço a minha. Vou até compartilhar minha tela para vocês verem. Eu faço as minhas coisas tudo no Google. E a minha lista está aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Tá vendo minha tela aí? Tá. Isso aqui é o Keep Notas. É isso aqui, ó. Aqui tem todas as notas, tudo que eu vou marcando. Olha, tem lista de quando eu vou para a praia, o que eu vou levar, tem minha dispensa, sintomas que eu vou sentindo, eu marco. Bênção ou livramento, coisas que vão, eu tenho de insight, massa da empada. Eu vou colocando tudo aqui. Depois eu faço um refino. E olha aqui minha rotina. Coloquei aqui a rotina para vocês terem uma ideia de como fazer o exercício de vocês. Eu comigo mesma. Qual é a minha rotina? Lembra que eu coloquei lá qual é a rotina que você tem com você mesmo? Você vai fazer uma lista. A frequência
e o tempo que você gasta. Na hora que eu estava preparando essa aula para vocês, aí eu coloquei o tempo, que eu não tinha colocado ainda. Mas aqui, ó, minha rotina diária. Leitura bíblica, todo dia eu acordar é a primeira coisa que eu faço. Exercício físico, sou eu comigo mesma, o HIIT. Aqui tem outro exercício físico junto, ó, com o marido. É diário também, a gente vai fazer uma caminhada. Depois o HIIT, às vezes ele não faz comigo, mas esse eu me decidi a fazer e eu vou fazer todo dia sozinho. Leitura de entretenimento, que eu leio à noite, todo dia, pelo menos um pouquinho. Entretenimento é aqueles livros tipo Harry Potter, livros que me ajudam a ter mais criatividade. Cuidados com o cabelo. A cada 3 dias eu lavo, seco o meu cabelo, não sei o quê. Hidratação do meu cabelo obrigatório, que é o nome do produto que eu uso. Eu faço a cada 15 dias. Banho show, que é um autocuidado de depilação, não sei o que, tal, a cada 10 dias. Tá aqui, ó, minha rotina comigo. E quando que ela acontece? Unha, a cada 20 dias eu vou lá fazer minhas unhas. E o Megas, que é um treinamento que eu faço para emagrecimento, que é diário, tá? O que que acontece aqui? Aqui, ó, por exemplo, o recurso que eu uso aqui na unha, tempo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu uso 2 horas, em média, para ir, voltar e ficar lá. E eu gasto R$ 60 com o pé e com a mão. Banho show, eu gasto em média 1 hora até tudo acontecer, hidratação e tudo mais. E eu não gasto quase nada, porque os produtos já estão aqui em casa. E quando eu compro é esporadicamente. Hidratação obrigatória, eu gasto 2 horas. E a cada 15 dias. Cuidados com o cabelo, gasto aqui em média 40 minutos, vou colocar 1 hora. Eu sugiro que você coloque de meia hora, 1 hora, ou arredonda para mais ou para menos, para não ficar muito quebradinho, que depois vocês vão entender a importância disso na agenda, tá? Leitura de entretenimento, 20 minutos. Então, vou colocar 30 minutos aqui. 30 minutos. Exercício HIIT, dá 15 minutos. E a leitura bíblica dá 10 minutos. Ó, aí o Megas é 1 hora. Isso aqui é eu comigo. Eu comigo. Tem coisas que são diárias e tem coisas que não são diárias. E eu, como esposa, o que eu tenho lá na minha rotina? Estou falando de rotina. Exercício físico junto, é diário. Refeição em casa juntos. Café da manhã, almoço e janta. Quando o Marcial está em casa, é sempre junto e é diário. Dia do casal, a cada 15 dias no domingo. Tá aqui, ó, o dia da semana e a frequência. Dia livre, eu gosto de me dar o dia livre para sair com a família, para estar com os amigos. Ontem mesmo eu estava na casa de uns amigos. Domingo é o dia livre. Dia dos namorados casados, o que é isso, né? O dia 14 de todo mês é o dia a gente casou em 14 de agosto. Então, dia 14 de todo mês, independente do dia do casal, é dia da gente fazer alguma coisinha especial. Um mês sou eu que promovo, que faço, que tenho as ideias e tal, e surpreendo o Marcel, e um mês é ele. Então, a gente intercala isso, é a rotina do casal. E aniversário de casamento, que é 14 de agosto, sempre haverá uma viagem, é o que nosso desejo, tá? É o que está planejado, é o que está programado para fazer parte da nossa rotina. Eu, como mãe, eu tenho o Clube da Luluzinha, que é proposto uma vez por mês, eu com as minhas meninas. Mandar o ar da graça, né? Que coloquei aqui, é tipo dar um oi, uma vez a cada 15 dias, quando ninguém aparece antes, tal, né? Porque a vida acontece do lado de lá para elas também, né? Eu, profissional, escrever, eu escrevo todo dia e eu me dou 1 hora para tirar coisas da minha cabeça, insights, e o que eu li, o que eu aprendi, enfim. Leitura de conhecimento, livros técnicos que vão me trazer aprofundamento de conhecimento. É diário. Desculpa, aqui, aprofundamento e conhecimento eu separo em 2 categorias. Porque conhecimento é, por exemplo, estou lendo um livro da Disney que chama Como Encantar Clientes, da Disney, do método Disney. É um conhecimento novo para mim. Quando eu quero fazer um aprofundamento, eu vou no livro, sei lá, do meu mentor do Jacó, o Seja Singular. Como que eu pego aqueles conhecimentos que são mais profundos, ou a Bíblia, ou algo assim,
e conecto com o meu conhecimento. É isso que eu faço nessa hora aqui, ó. Estudar, eu me dou todo dia 2 horas de estudo. Nem sempre tem sido isso, tá? Vou até diminuir para 1 hora aqui, que nem sempre é possível 2 horas. Eu, com a origem, mando o ar da graça uma vez a cada 15 dias, intercalando as pessoas. Então, uma vez eu mando um ar da graça para minha tia, depois outra vez eu mando o ar da graça para meu irmão, depois outra vez o ar da graça para minha outra prima, e assim eu vou fazendo, revezando as pessoas, tá? E aí eu penso em visitas programadas a cada 6 meses, não para a mesma pessoa, também intercalando. Então, essa é a minha lista de rotina. Quando eu olho, eu estou contando aqui do que eu tenho feito do lado de cá, mas nem sempre foi bonitinho assim, tá? Quando eu olho para essa lista de rotina, eu me pergunto: a minha rotina está levando o meu negócio para onde? Eu estou usando muito do meu tempo, da minha energia, do meu dinheiro, que está me faltando tempo, energia e dinheiro para investir no meu negócio? Então, essa lista você vai fazer, vai exercitar, e aí, abençoada, você vai dar a César o que é de César. Estou me sobrecarregando na função esposa. Tem algo que eu posso melhorar para sobrar mais tempo para o meu negócio? Estou me sobrecarregando na função. Vou dar um exemplo aqui de. Aqui em casa, a gente tinha uma secretária, né? Secretária do lar. E aí, com algumas coisas que aconteceram aqui em casa, a gente tomou a decisão de não ter mais. Então, eu e Marcel, a gente se ajuda na limpeza e manutenção da casa. Só que eu comecei a perceber que eu tava, porque eu sou uma pessoa que sou meio, tipo, neura com organização. Eu não ligo tanto para limpeza, ai, 1000 vezes limpo, não. Mas as coisas fora do lugar me incomodam. E o Marcel é mais bagunceiro. Aí, o que eu fiz um acordo com ele? Que a gente vai manter a organização para a gente perder menos tempo na hora de limpar a casa. Então, hoje, com a casa organizada, hoje, no caso foi sexta que a gente fez isso, em 2 horas a casa estava inteira limpa. Em 2 horas. Agora, quando está tudo muito revirado, a gente gastava quase o dia inteiro. Porque daí até colocar tudo no lugar, até nos... Então, isso foi um ponto dentro do meu guarda-chuva das funções, na função esposa, que eu falei para ele, olha, isso está tomando o meu tempo do trabalho. Eu estou ficando muito mais na casa, na função esposa, arrumando bagunça, porque me incomoda, do que produzindo coisas que eu preciso para o meu trabalho. E aí deu ótimo. A gente conseguiu se alinhar. Eu não me meto mais no escritório dele, ele se vira lá com a bagunça dele, ele se acha, inclusive, e tá tudo bem. Como eu costumo brincar, eu fecho a porta. Não olho para o teto. Não vejo a bagunça. Então, isso é colocar ordem no guarda-chuva das funções e você organizar a sua rotina, as ações que você faz no dia a dia, dentro do guarda-chuva das funções, antes da gente olhar para o planejamento do seu negócio, das suas finanças. Porque o seu resultado financeiro, ele virá quando você tiver mais tempo e energia para investir no seu negócio. Faz sentido isso aqui para vocês? Deixa eu pausar aqui a gravação. Bom, o que eu quero contar para vocês, diante de tudo isso que eu falei, é do workshop que vai rolar. Bom, eu vou deixar gravado isso aqui no meu YouTube. E aí, talvez, quando você assistir essa gravação, não sei se o workshop vai ter acontecido ou não, tá? Essa gravação está acontecendo 26 de fevereiro, mas caso não tenha, já tenha acontecido, vai estar disponível a gravação e você pode acessar lá no link da minha bio e comprar, tá? O que vai rolar dentro do workshop? Pare de perder dinheiro. A gente vai olhar quanto custa a sua hora de trabalho, a sua mão de obra. Esse é um dos principais pontos da formação do preço do seu produto. E aqui você precisa estar com uma postura bem ativada, com o seu guarda-chuva das funções bem em ordem, senão você acaba esfolando o cliente ou se contentando com uma miséria de horas de trabalho. Quando tem a hora de trabalho.
porque tem muita gente que não tem. Outro dia eu dei um help para uma abençoada aqui, agora, no final de semana, que decidiu fazer a Páscoa. Imagina só que ela estava somando o total dos produtos, dos ingredientes da matéria-prima e multiplicando por 2. E aí eu pergunto para ela, onde está a sua hora de trabalho? Ah, mas precisa? Opa! Opa, se precisa. Então, como calcular a sua hora de trabalho? A gente vai ver isso com profundidade lá no workshop. Formação de preço. Existem 5 itens fundamentais para você compor o seu preço. Não é só o produto, a lista de produto. Tem a logística, tem a mão de obra, tem os gastos adicionais, tem a questão da embalagem. Tudo isso compõe o preço de um produto. E é isso que a gente vai ver lá no workshop, tá? Dentro da formação de preço, inclusive, eu quero trazer o quarteto fantástico dos produtos rentáveis. Por quê? Tem produto que, se ele vai numa caixinha X, é o mesmo produto, vai custar Y. Você tem uma margem de faturamento muito maior. Se tem um produto que é premium, que vai com detalhes, adornos, como eu fazia, doces personalizados, ele não é cobrado pelo cento. É como uma joia, é cobrado pela unidade. Às vezes é o mesmo pão de mel. Se ele levou uma decoração diferente, ele tem outro preço. É um cupcake. Se levou uma decoração diferente, tem outro preço, tá? Entrega e frete, tem que saber calcular, que senão tem muita gente que perde dinheiro com isso aqui também, tá? E ficha operacional, como preparar uma ficha operacional mão na massa, é o que vocês vão ter lá no workshop de precificação. Workshop para de perder dinheiro. Adorei esse nome, não fui eu que dei, viu? Foi minha filha aqui que falou, mãe, esse workshop de tudo que você está me contando é para a pessoa parar de perder dinheiro. Então, ele devia se chamar Pare de Perder Dinheiro. Eu falei, abençoada, é esse que nome será, porque é exatamente isso que eu quero com esse workshop, para você parar de perder dinheiro e fazer a abundância e viver esse desfrutar que você tanto quer, tá? Então, isso vai ser possível quando você tiver com o seu guarda-chuva das funções bem em ordem, para daí a gente poder olhar na próxima segunda-feira, na próxima aula, já vai ter acontecido o workshop, inclusive, a gente vai olhar para a postura empreendedora e os 5 papéis que uma mulher empreendedora desempenha dentro do seu meio. E aí eu não quero ver você, abençoada, voltando para a CLT, tá? Por isso, inclusive, tem o grupo Frutos em Potencial, para você não ficar sozinha. Vai lá e compartilha os seus perrengues que eu te ajudo por lá. Tá? A gente precisa desenvolver os mecanismos para a gente poder ficar e empreender e acessar essa prosperidade que a gente tem direito por herança do Criador. Beleza? Então, se tudo isso aqui fez sentido para você, já compartilha essa live com outra abençoada que está empreendendo, que está penando aí, que não está sabendo por que eu não consigo cobrar, por que eu não consigo organizar meu negócio, por quê? Porque talvez o guarda-chuva das funções esteja bagunçado em desordem. Então, esse é o primeiro passo antes de fazer um planejamento financeiro para o seu negócio. Organizar a rotina dentro do guarda-chuva. Combinado? Vejo vocês na próxima aula, segunda-feira que vem, 19 horas, com a sequência desse conteúdo. Vão ser 3 aulas. Um beijo grande no coração de vocês e até qualquer hora.